E aí, meu povo? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais um vídeo e eu sempre gosto de falar e trazer o ponto para vocês que hoje é aquele vídeo de quarta-feira, então é aquele vídeo um pouco mais técnico, é um vídeo trazendo ideias e hoje eu vou falar sobre uma palavra que, nossa senhora, eu já vi tanta gente fazendo tatuagem com essa palavra, que é a famosa resiliência, mas eu não vejo muita gente utilizando uma palavra incrivelmente mais poderosa que a resiliência, que é a que eu vou falar com vocês aqui hoje, se chama antifragilidade. E eu vou me basear em cima de um livro espetacular, tá até aqui, ó. Deixa eu deixar o meu dedo pertinho. Aqui, ó, esse rosa, chamado Antifrágil. Acho que foi o maior livro que eu já li em toda a minha vida. Parece um tijolo. Parece aqueles café de de embalada a vácuo, que se você tacar na cabeça de alguém, tá arriscado você até matar. Mas assim, fora a brincadeira, eu vou me inspirar e vou me basear muito nesse livro, que é um livro assim denso, é um livro profundo, é um livro às vezes extremamente técnico, que é cansativo em alguns momentos para ler, mas ele é fundamental para a nossa vida. Por quê? E aí eu começo com aquela pergunta maravilhosa dos nossos vídeos, que é o seguinte: você já parou para perceber que existem algumas pessoas que ela tá no meio da merda. Vou falar o português claro. A pessoa tá no meio da merda, ela tá no meio de um monte de confusão, um caos que parece que não vai acabar. E ela sai ainda melhor desse caos. Já parou pra ver esse tipo de gente? Você fala assim, cara, não é possível. Como essa pessoa não desmoronou e ela ainda saiu mais forte ainda? Existe alguma coisa dentro dessa pessoa que transformou essa pessoa para ela conseguir de fato sair melhor do que o que eu achava que ela ia sair? Porque um caos completo, uma merda absoluta, um problema inteiro ali, como essa pessoa vai dar conta? E às vezes a pessoa consegue dar conta e sai ainda melhor desse caso. E isso não é a resiliência. Porque a resiliência, ela é a capacidade da gente levantar depois de um revés ou depois de uma dificuldade. Só que a resiliência ela faz com que a gente volte ao mesmo estado que a gente estava anteriormente. Ou seja, se eu tô em pé e eu tomo um tombo, o resiliente ele levanta, ele vai voltar em pé do mesmo jeito. Só que o que acontece com o antifrágil? O antifrágil, ele toma um tombo e quando ele levanta, dificilmente ele vai tomar outro tombo, porque o pé dele vai estar com uma rocha que não vai fazer ele derrubar. Ou ele vai estar muito mais ágil, vai conseguir desviar de um buraco. Ou seja, a antifragilidade, ela te diz sobre ter resiliência, mas além de tudo, aprender e crescer através disso. Porque aí sim você vai conseguir utilizar na sua vida pessoal e principalmente na sua vida profissional. E aí eu falo para vocês, o que que é essa antifragilidade, né? O Nassim Taleb, que é o autor do livro, ele fala que é, as coisas frágeis, elas quebram sob pressão. Ou seja, se a gente pressionar alguma coisa, elas quebram, elas fragilizam. Se eu pressionar uma pessoa, ela começa a chorar, ela grita, ela esperneia, ela faz alguma coisa. E as coisas muito resistentes, elas aguentam. Só que o que acontece? É uma pessoa extremamente fechada que ela não muda o conceito, ela não muda o pensamento, ela não muda nada. E é uma pessoa extremamente cabeça fechada, aquela pessoa cabeça de concreto, que não muda de jeito nenhum. Só que o que que é o antifrágil? O antifrágil ele não somente resiste à pressão, mas ele melhora, ele evolui e, além de tudo, ele se fortalece através disso. Como vocês talvez não estejam entendendo, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. O Taleb, no livro dele, ele fala sobre uma caixa de taças de cristal. Bom, ela é extremamente frágil. Se você acabar derrubando, ela vai quebrar. Ou se você fizer um movimento muito brusco, ela também vai derrubar. Mas o que que é algo antifrágil? É o nosso corpo humano, na musculação. Por quê? Quando a gente vai fazer uma musculação e a gente vai fazer um movimento para lesionar o nosso músculo, o que que acontece? A gente machuca o nosso músculo para o nosso músculo crescer. Todo o processo de musculação é através de microlesões que os médicos, os fisioterapeutas e as pessoas da área de saúde chamam, né, de educação física. A gente cria microlesões dentro do nosso músculo para que o nosso músculo cresça. E ele vê que aquilo deu um problema e ele fala: não, vamos recuperar e vamos ficar mais forte na próxima. E isso é uma antifragilidade. Então, o estresse, a pressão até o fracasso, às vezes a dor na quantidade e no nível certo,
elas são ingredientes de fato para você crescer e para você evoluir. E eu tenho certeza que você já viu várias pessoas que às vezes falam assim: nossa, eu tava numa completa merda, eu tava numa vida fútil, inútil, banal, lixo, e eu mudei a minha vida porque eu tava no fundo do poço e eu acordei. Então, às vezes, a pessoa, no meio dessa pressão, ela se transformou. Ela não foi resiliente, ela não caiu e voltou ao que era ela. Ela caiu e ela voltou, mas ela voltou muito melhor. E aí eu vou explicar para vocês como que a gente aplica isso na nossa vida pessoal, nos relacionamentos. Por exemplo, imagina que você tomou um pé na bunda. Ou imagina que você tomou um chifre, que você terminou um relacionamento com uma pessoa durante muito tempo. E aí, o que que acontece? Quando a gente termina um relacionamento, a gente acaba definindo parte da nossa vida como um relacionamento. A gente acha que a gente não foi bom o suficiente, ou que a pessoa também foi problemática. Às vezes a gente tenta terceirizar a culpa em outras pessoas, ou às vezes a gente terceiriza em a gente mesmo, coloca uma responsabilidade muito grande na nossa própria vida quando a gente termina um relacionamento. Ah, eu tomei um chifre, putz, cara, pessoa, porra, vagabunda, filha da mãe, que não prestava pra mim. Ou a pessoa, tipo, você terminou e fala, pô, essa pessoa não prestava, pô. Ou você mesmo vai falar, pô, cara, eu sou uma pessoa muito ruim mesmo, eu não sirvo pra ela, a pessoa me deu um pé na bunda, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu quero que você entenda que nada na tua vida que você passou, que você tem de resultado, te define pro resto da sua vida. Você está passando por uma situação agora porque foram frutos de decisões que você tomou. Corretas ou erradas, você que vai definir. Só que hoje, o que você está vivendo hoje não vai definir o que você vai viver no futuro. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes você está sofrendo por um relacionamento, você passou um problema ruim, você está sofrendo pelo término, às vezes você estava 10 anos com a pessoa e aí você terminou e agora você vai estar com uma complicação, vai estar chateado, vai estar se sentindo falta, triste e tudo mais, porque isso é natural do ser humano. Só que para você se tornar antifrágil, não é você evitar a dor, mas é você entender que esse relacionamento ruim não te definiu de forma alguma, e você precisa enxergar o quê? Padrões. Você enxergar e amadurecer que o que eu vivi naquele relacionamento que não estava funcionando, para os próximos, eu vou passar a não aceitar. E aquilo que eu fazia de errado nesse relacionamento, nos próximos, eu vou acertar. Você se torna muito mais inteligente emocionalmente para você ter outro relacionamento, ou se você não quiser ter outro relacionamento, ter um relacionamento consigo, que é extremamente importante. Muitos relacionamentos acabam pela falta de amor próprio. Às vezes a gente deseja no outro algo que a gente tem que suprir dentro da gente. Às vezes a gente quer que o outro tape um buraco que ele nunca vai tapar. A gente precisa tapar esse buraco, isso é fundamental para sua antifragilidade. Então, eu queria que você entendesse num âmbito aqui pessoal que esses conflitos, esses problemas, essas dificuldades, elas podem ser uma oportunidade de aprendizagem. Eu sei que é muito difícil naquele momento você pensar sobre isso, mas é você entender se você está passando uma dificuldade pessoal, emocional, você perdeu alguém, por luto ou por término de relacionamento, você entender o seguinte, tá? O que que esse desconforto está tentando me ensinar e como eu posso sair melhor disso? As pessoas antifrágeis, elas não vão evitar o incômodo. Não, elas transformam o incômodo em clareza. Elas começam a compreender aquilo dentro da vida delas, como ela pode sair daquilo. Eu vou dar um exemplo simples para vocês agora no âmbito profissional. E eu vou dar dois exemplos no âmbito profissional que eu acho que são importantes. Um relacionado à minha vida, à minha vida profissional real e um outro como um exemplo para vocês. Vamos pegar a parte de exemplo. Imagina que você foi demitido, tá? Foi mandado embora, a empresa te desligou e, de fato, você acabou não trabalhando mais lá, né? O que acontece com esse profissional antifrágil? Ele entende que, beleza, não dá para controlar o futuro. É impossível a gente controlar o futuro porque o futuro a Deus pertence. Mas o que que a gente tem que fazer? A gente não precisa controlar o futuro, mas a gente tem que se preparar para enfrentar esse futuro. Ou seja, eu me preparo psicologicamente, eu me preparo emocionalmente, eu me preparo profissionalmente, eu me preparo de forma intelectual. Eu tenho que me preparar
Porque se em algum momento eu for mandado embora, eu tenho que estar preparado para estar ingressando em outros lugares. Porque se você está dentro de um trabalho e você vive a mesma vida do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, desculpa te falar, mas as oportunidades provavelmente não vão aparecer para você. Mas a partir do momento que você está trabalhando, você está crescendo, você está evoluindo, está estudando, e está amadurecendo, putz, cara, se você for mandado embora, ou se você mesmo quiser sair dessa empresa e se desligar, existirão outras oportunidades para você. Por quê? Você está se preparando para o futuro e você não está refém dele. E o antifrágil ele faz isso. A gente não consegue prever o futuro, ou vou ser promovido, eu vou ganhar mais, ou vou ser demitido. É impossível a gente prever, mas a gente consegue se preparar para algo que pode acontecer de ruim na nossa vida, beleza? E eu digo para vocês isso porque esse é o primeiro exemplo, como é o primeiro exemplo para vocês no âmbito profissional. Por quê, gente? Se você não construir habilidades para você, ninguém vai. Você vai ficar dependendo de um único emprego, de uma fonte de renda única, e aí você está lascado. Não estou falando que isso é a realidade de todo mundo, mas eu digo que você precisa pelo menos começar a pensar sobre. Não estou falando para você começar agora a pedir demissão ou começar a ganhar dinheiro, fonte de renda extra. Começa a pensar sobre. Ah, Cláudio, eu não tenho tempo. Pensa sobre. Planta uma semente na sua cabeça sobre não depender somente de uma fonte de renda. E aí começa a refletir. Bota na inteligência artificial. Hoje a gente tem a facilidade da inteligência artificial para poder falar, poxa, eu quero criar um negócio, tipo, eu quero ter uma renda extra e trabalho de 8 às 18 no emprego, pego o ônibus, chego em casa, sei lá, 20 horas da noite. Preciso da sua ajuda para criar um negócio através do meu WhatsApp, através das minhas energias, como eu junto dinheiro para, sei lá, para abrir uma empresa e para começar a vender pela internet, sei lá. Mas tudo é questão de vontade e prioridade. Você quer? Quero. Beleza, então corre atrás. Ah, não. Eu acho muito difícil. Ah, então beleza. Só não reclama da vida de merda que você vai ter. Só não reclama dos resultados que você quer e que você não faz. Só isso que eu peço. Não reclame. Porque você está escolhendo isso. Eu não estou falando que você vai ficar milionário. Mas eu estou te dizendo que você precisa se mexer. Ou pelo menos refletir sobre. E eu vou te dar um exemplo meu pessoal, da minha carreira. Há 2 semanas atrás eu recebi um e-mail de um cliente falando que a remuneração dele ia diminuir drasticamente. Então, se eu recebia X, eu vou receber menos 2x. Eu vou receber menos da metade, foi a proposta que a empresa me passou. E aí, quando ela me passou, eu entendi, e eu sempre estou me qualificando, estudando, lendo e tudo mais. E aí eu falei, beleza, a partir disso eu tive uma notícia, né? E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me mexer, tenho que dar meus pulos. E eu tô começando a dar meus pulos. Independente se vai diminuir ou não, eu tenho que dar meus pulos. Porque isso acendeu um alerta na minha cabeça. Eu não sou dependente dessa fonte, mas eu preciso agora pulverizar mais, porque em algum momento isso daqui pode acontecer. E quando acontecer, eu não posso estar desprevenido e acabar perdendo uma fonte de renda que era muito boa. Então, a gente precisa se preparar para isso. Então, se eles avisaram previamente, e é até bom isso, eles avisaram previamente, eu estou me preparando para de fato fazer o quê? Arrumar outras fontes de renda e conseguir suprir aquela falta que vai ter ali dentro daquela prestação de serviço. Então, isso eu acho que é muito importante, tá? É não ficar em desespero, não querer brigar, não querer discutir. Eu não discuti, eu simplesmente respondi o e-mail, entendi, compreendi, pedi para eles me explicarem melhor, até porque não faz nenhum sentido isso. Mas, de qualquer forma, eu já tô dando os meus pulos. Porque se eu ficar refém disso, eu tô lascado. Não dá para eu fazer greve, até porque eu sou uma empresa, um CNPJ. Então, se eu fizer greve, eu não recebo e eles não me contratam mais. Então, assim, tem que se mexer, tem que começar a se movimentar. E isso é muito importante, tá? Então, assim, como que a gente cria de fato essa antifragilidade na nossa vida? Peço perdão. Desculpa. Como que a gente faz para construir essa antifragilidade, né? Primeiro de tudo é você
evitar essa super proteção emocional ou profissional, sabe? O excesso de conforto, ele te deixa frágil. Então não dá pra você ficar só achando que, ah, meu Deus, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, tô recebendo isso daqui, tá maneiro, tá legal, tá confortável. Porra, não tá. Se prepara pro pior. Uma coisa que esse livro fala muito é você se preparar pra algo que pode vir a acontecer de ruim. É o cisne negro que ele fala. É a merda, a gente não tá preparado pra merda e a gente tem que se preparar pra alguma merda que pode vir a acontecer. A Covid foi uma grande merda. E aí, você estava preparado? Quase ninguém. Então a gente precisa se preparar para esse tipo de coisa. Óbvio que a gente não vai estar 100% preparado, mas a gente tem que pelo menos ter uma base de preparação para isso, tá? Segunda coisa para você proporcionar antifragilidade é você se expor ao caos. E o que que é isso? Em doses controladas, obviamente, tá? Não é para você se expor ao caos loucamente, igual um doente, querendo caos. Não. É você em doses controladas. Como assim? Tenta fazer coisas que te desafiem. Um curso, um projeto, um livro, algo que te tire da zona de conforto. Hoje você está vivendo a vida desse jeito. O que que você pode acrescentar que vai ser desafiador e que vai fazer com que você cresça, com que você melhore? Então, isso é um tipo de coisa bem legal. Se expor a esse caos é você se expor a sair da zona de conforto de um jeito meio brusco, mas que você tenha que se mexer, tá? Terceira coisa que eu acho que é importante é você tornar o fracasso pequeno e sempre de forma frequente, ou seja, você sempre tenta falar com as pessoas, tenta sempre expor para as pessoas algumas ideias que você sabe que elas vão ser reprovadas, tá? Nem tudo, mas que você sabe que algumas ideias vão ser reprovadas. Por quê? Você vai criando casca para você tomar nãos na vida. E isso é uma coisa muito difícil que o ser humano tem. A gente tem dificuldade de levar nãos. A gente às vezes tem vergonha. Às vezes a gente tem dificuldade, bloqueio mesmo, de, putz, eu não vou me expor porque eu vou tomar um não. Eu não vou me expor porque as pessoas vão comentar mal. Eu não vou me expor porque isso daqui não vai rolar. Então, assim, a gente precisa se expor ao fracasso, mesmo que seja pequeno. Então, apresente às vezes uma ideia boba, alguma coisa que você acha que não vai rolar, mas joga. Às vezes rola. E se rolar, beleza, você tá no lucro, beleza? E por último, ter o ego flexível. O seu ego é uma coisa muito, mas muito, mas muito complicada. Por quê? Você tem convicções dentro da sua cabeça e dentro da sua vida. E essas convicções dificilmente elas são tiradas. E ter esse ego flexível é você ter pelo menos um pensamento do seguinte: eu não concordo com você, porém eu vou ouvir. Porque tem muita gente que às vezes a gente não quer nem escutar a opinião da pessoa. A gente não quer nem escutar o conselho. Então, é simplesmente diminuir um pouco esse ego, abaixa um pouco a bola. Não tenha. O que você tem que ter medo é de estagnar, não de mudar de ideia. Mudar de ideia a gente tem que mudar, de vez em quando tem que mudar. E tá tudo bem, gente. Você é um ser humano. Você foi feito pra errar. Então, assim, tá tudo bem. Então você tem que entender isso. Por quê? A gente não tem que evitar o caos, mas a gente tem que encontrar estratégias para a gente conseguir crescer através dele. Ser antifrágil, para a gente poder finalizar o vídeo de hoje, que eu acho que já tá bem longo. Você não precisa resistir, você precisa crescer na instabilidade. E isso significa você crescer emocionalmente depois de alguma decepção familiar, amorosa, o que quer que seja. E profissionalmente é você evoluir através de um erro, de um esporro, de um contrato que não funcionou e se reinventar diante de qualquer tipo de crise que vai acontecer. Você não precisa ser de ferro, de chumbo, de metal, de concreto. Só que você precisa ser vivo para você poder transformar a dificuldade e a dor em sabedoria. É isso que você precisa. Então, isso que eu queria deixar no vídeo de hoje. Eu sei que ficou um pouco longo, peço desculpa, mas eu precisava muito expor essas coisas para você. Porque não é fácil a gente viver a vida de hoje com medo, com insegurança, com dificuldades e com bloqueios. Você precisa se expor, nem que seja um pouco, tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, quero que você deixe um joinha, por favor, compartilha com um amigo,
que precisa ouvir essa mensagem. E, obviamente, eu queria que você comentasse aqui se você tem algum tipo de dor ou algum tipo de dificuldade, como você gostaria de transformar isso em antifragilidade. E se você quer transformar em antifragilidade e você não sabe como, bota aqui no comentário. Tô passando por isso. Como eu transformaria isso em antifragilidade? E aí eu vou te ajudar nos comentários, beleza? No mais é isso, gente. Muito obrigado pelo vídeo, pelo vídeo. Muito obrigado por você estar aqui até o final, por você estar assistindo esse vídeo de hoje. E, obviamente, vídeos todas as quartas e sábados. Quarta-feira é um termo mais técnico, eu trazendo dicas, trazendo estratégias para você. E aos sábados, aquele vídeo um pouco mais inspiracional e mais lúdico para a gente poder pensar e se aprofundar um pouco mais em nós, beleza? Então, no mais é isso. Um beijo grande, gente. Muito sucesso para cada um de vocês e prosperidade. E estaremos opa, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.